o Boto aí, os caras foram bem rato de mercado, né? Em fazer em ter essa ideia de, opa, vamos colocar um empréstimo porque a burocracia é mais rápida, e aí a gente condiciona uma venda obrigatória em cima de uma meta ali facilmente de ser cumprida. Então vamos fazer isso. Eles fizeram o documento, foi rápido, foi ágil a transferência, porque não tem tanta burocracia, e pronto. O jogador já vai se encaminhar para lá, inclusive nem vai para a Supercopa. O que o Palmeiras devia ter feito com o Rony, né? Na negociação lá com o Qatar. Ah, não vai dar tempo, não? Então tá, vamos fazer um empréstimo condicionado a uma venda obrigatória se o Rony chegar lá e jogar 5 jogos. Pronto, vai embora. Nação flamenguista, né? Para aqueles que não entenderam ontem aquela negociação tão rápida, né? É o Flamengo envolvendo aí Carlos Alcaraz. Pois é, né? Toda a verdade veio à tona. Na verdade, o Flamengo vendeu o Carlos Alcaraz e ainda conseguiu ganhar dinheiro, né? Pois é, né? Os caras do Flamengo, esse José Boto aí chega com profissionalismo, né? O cara deu uma cartada aí, né? Pois é, o Flamengo fosse vender o jogador, não daria tempo de escrevê-lo, né? Na Premier League. Então o Flamengo fez o quê? Fez um empréstimo, né? Com a obrigação de compra e as metas, pois é, se não me engano, são 7 ou 8 jogos, pessoal. São 7 ou 8 jogos, não de titular. Se ele entrar em 7 ou 8 jogos, é obrigado o Everton comprar, né? Segundo as informações que a gente apurou, né? Então, com isso aí, foi só mais um drible, né? Um drible para agilizar uma negociação mais rápida, né? O jogador ficar apto a jogar e o Flamengo, na verdade, apareceu, né? Fez uma venda, né? Pois é, né? Com isso, né? Os palmeirenses aí estão de queixo caído, né? Porque o Flamengo tem profissionais e no Palmeiras, infelizmente, não tem, né? Como o canal do Neto aí, né? Vamos deixar créditos ao vídeo, né? Opina Porco, o link vai estar aqui na descrição, onde ele debate, traz esse tema, onde o Palmeiras teve a mesma chance de fazer isso com o Rony, não tinha pessoas qualificadas para fazer isso, né? Flamengo tem, né? Flamengo hoje pode dizer que tem um profissional do mercado, José Boto, o cara entende muito e muito e muito, né? E fica o alerta ligado, né? Pode pintar aí Jorginho e Paquetá. Se você ficou curioso, fica até o final, vamos acompanhar o vídeo aí. Créditos mais uma vez ao canal Opina Pouco, o link vai estar aqui na descrição. Vamos ver o que é que ele fala aí no final do vídeo, deixa a minha opinião, nação. Vamos lá. Ontem uma das perguntas mais feitas ali na caixinha de perguntas que eu abri no Instagram foi em relação à negociação do Flamengo com o Everton, lá da Inglaterra, em relação ao Alcaraz. Alcaraz, que fez uma boa partida pelo Campeonato Carioca, foi elogiado pelo técnico Felipe Luiz e, de repente, algumas horas depois, o cara simplesmente é emprestado / vendido para o Everton. E muita gente perguntando o que você achou. Uns saíram contra a venda do jogador, outros saíram a favor. O público lá da torcida flamenguista acabou se dividindo um pouco. Ontem eu tava até fazendo aqui uma correria, ajudando meu pai e minha mãe em umas coisas aqui. E aí, o Fábio, um colega lá do Instagram, ele mandou mensagem pra mim. Neto, escuta meus áudios. Neto, olha meus áudios. Só que na hora que ele mandou essas mensagens, eu tava na estrada, porque a gente fez uma correria aqui pela região, eu tava dirigindo. Então eu acabei escutando os áudios dele, era mais de 10 horas da noite. Até mandei mensagem pra ele, eu falei assim, pô, Fabião, acabei escutando tarde seus áudios, né? Mas os áudios dele foi justamente trazendo detalhes dessa negociação, porque ele havia conversado com o Vene Casagrande, que é o jornalista, sobre os detalhes que motivaram essa negociação. Então, quando ele mandou o áudio pra mim, ele até falou assim, ó, usa a informação aí da forma que você quiser, cara, tá aí pra você e tal. Só que aí, como eu eu fui ouvir o áudio mais de 10 horas da noite, as informações elas já tinham saído já, né? As informações e os motivos da venda. Inclusive o Flamengo fez uma nota oficial falando o motivo dessa venda, depois de uma avaliação técnica do diretor de futebol junto com o técnico do Flamengo. Eles decidiram que seria melhor a venda, que ele não teria o espaço e o protagonismo necessário. Inclusive o site do Flamengo saiu até do ar pelo número de acessos que foi com a repercussão e a notícia da venda do Alcaraz. Depois de toda essas repercussões,
e várias perguntas lá no Insta. E aí, você acha que foi uma boa venda? Você acha que foi uma venda ruim e tal? A princípio, pessoal, a priori, eu estava achando que a negociação do Alcaraz ela tivesse sido ruim. Mas depois que eu escutei todos os lados da história, eu comecei a entender. Em primeiro lugar, eles avaliaram que o valor pago pelo atleta foi um valor muito acima daquilo do que realmente o atleta vale. Muita gente não vai colocar isso nos portais de notícia, não vai afirmar isso, porque parece que meio que descredibiliza o cara. Mas a realidade é essa. Foi um valor muito acima da média. Foi uma contratação feita para tentar ali, né, achar um Thiago Almada. Tipo o que aconteceu ali no Botafogo. Outra coisa que eles avaliaram foi a disponibilidade financeira para contratações. O Flamengo tem um projeto esportivo de trazer ainda mais um atacante, de trazer zagueiro, de trazer volante, e inclusive nomes que são bem conhecidos, como por exemplo o Jorginho, que não vai ser um salário barato. Então a ideia do Flamengo é fazer aquela limpeza financeira no fluxo de caixa para ter a disponibilidade salarial de ir em busca com mais agressividade no mercado de atletas ali que tenham um salário maior e sejam mais bem aproveitados, se encaixem mais no modelo tático e técnico proposto pela equipe. Então eles também quiseram fazer esse fluxo. E além disso, eles tiveram a oportunidade de vender o Alcaraz pelo mesmo valor que compraram, só que com uma variação monetária onde ainda eles conseguiram uma gordurinha de vantagem. Então, provavelmente, no final das contas, vai ter um lucrinho ainda em cima da venda dele. Pouco, muito pouco. Um lucrinho pouco, porque a gente teve uma valorização das moedas estrangeiras frente a um declínio do real. Agora as moedas estrangeiras estão começando a cair um pouquinho novamente. Mas mesmo assim, na operação no fluxo teve uma pequena vantagem financeira. Muita gente especulou-se, né? Por que fez um empréstimo? Na verdade, o empréstimo, ele só aconteceu para não acontecer aquilo que aconteceu na negociação do Rony com o Qatar. Lembra que eu falei pra vocês que não ia dar tempo de escrever o atleta, que a janela ia fechar, que tinha ainda toda a burocracia, toda a papelada pra assinar, e isso poderia melar a negociação do Rony? Então, o Flamengo optou de fazer um empréstimo justamente porque a burocracia do empréstimo, ela é muito menor e você consegue fazer ela de maneira mais ágil e mais rápida do que a burocracia de uma venda. Então é por isso que o Flamengo fez um empréstimo condicionando a uma venda que atinja as metas. E a meta é ridícula. Acho que é uma meta de 6 ou 8 jogos. A partir do momento que ele entrou em 6 ou 8 jogos, meta batida, obrigação de venda. É por isso que foi um empréstimo. Se tivesse mais tempo para poder a negociação, se as janelas não fossem fechar e tudo mais, eles teriam feito a venda já em imediato. Simples assim, foi por esse motivo. Observando todo o contexto e vendo que o jogador poderia ter uma desvalorização progressiva dentro do elenco do Flamengo na próxima temporada, eu acho que foi uma boa decisão. E assim, o Boto aí, os caras foram bem rato de mercado, né? Em fazer em ter essa ideia de, vamos colocar um empréstimo porque a burocracia é mais rápida e aí a gente condiciona uma venda obrigatória em cima de uma meta ali facilmente de ser cumprida. Então vamos fazer isso. Eles fizeram o documento, foi rápido, foi ágil a transferência porque não tem tanta burocracia e pronto. O jogador já vai se encaminhar para lá, inclusive nem vai para a Supercopa. O que o Palmeiras devia ter feito com o Rony, né? Na negociação lá com o Qatar. Não vai dar tempo, não? Então tá, vamos fazer um empréstimo condicionado a uma venda obrigatória se o Rony chegar lá e jogar 5 jogos. Pronto, vai embora. Acabou. Isso mostra uma sagacidade por parte do núcleo de negociação. Tomaram a decisão inesperada, alguns torcedores a favor, outros contra, meio que se dividiram, mas é aquele negócio. Lá na frente, a gente vai saber. Porque lá na frente, se o Alcaraz destruir na Inglaterra, jogar sublimemente, o pessoal vai falar assim, tá vendo? O Flamengo fez besteira. Se
o Alcaraz flopar na Europa e daqui a um ano estiver sendo emprestado para um time de segunda, terceira prateleira de algum outro país europeu, a galera vai falar assim, ó, tá vendo? O Flamengo tava certo. É meio difícil a gente falar assim, pô, foi uma negociação boa, foi uma negociação ruim. Não dá para entender muito bem ainda. Mas, no fim das contas, depois da gente observar todo o escopo da negociação, parece que foi uma boa venda. Uma boa venda. Parece que foi uma boa venda. Tá bom? E ainda ganharam uma gordurinha de lucro aí fazendo isso. Tudo bem que esse dinheiro não vai vir imediato porque é um empréstimo inicialmente. Mas, depois, o Flamengo vai recuperar um caixa que, na visão deles, foi perdido pela gestão passada, onde colocaram dinheiro de forma emocionada nesse jogador. O jogador é bom? Cara, é um bom jogador, é um garoto que tem muito potencial para se desenvolver, só que pelo preço que ele foi comprado, mais de 110 milhões, vamos lá, né? É um jogador que precisava chegar, vestir a camisa e já entregar resultado. Mas não, ele precisa passar por um processo de amadurecimento e lapidação ainda. O Palmeiras... Nação flamenguista, toda a verdade apareceu aí, né, sobre Carlos Alcaraz, né? Muitos dizendo que o Flamengo tinha feito um mau negócio, que não era para ter emprestado, que ia precisar de elenco, né, para a temporada, mas vamos ser realistas. Eu acho que quando o Flamengo contratou o Carlos Alcaraz, né, na janela passada, todo mundo esperava um jogador aí que chegasse, vestisse a camisa e resolvesse. Por quê? Porque jogador caro, né? Maior contratação da história do Flamengo, né? Então, isso aí chamou atenção, né? Claro, é um cara jovem, é um cara que tem 21 anos, é argentino, mas pelos valores a gente esperava que ele chegasse, vestisse a camisa. Quer dizer, eu acho que não foi só o torcedor flamenguista não, né? Acho que a diretoria antiga também esperava isso, né? E essa diretoria chegando aí, vamos ser realistas, os caras são profissionais, né? São gênios, né? Podemos dizer que eles são gênios, né? Se livra de um jogador que, pelo que o andar da carruagem, ele não é um mau jogador, mas ele não vale 112 milhões de reais, né? Um jogador comum, né? Então o investimento foi alto demais no jogador, né? Então com essa nova diretoria os caras analisaram e acharam melhor revendê-lo, né? Sei que muitos estão dizendo, não, mas não foi venda, foi um empréstimo, né? Foi um empréstimo com direito de compra, né? E as metas, pessoal, são aí, na verdade, é uma palhaçada, né? Por que é que eu digo que o José Boto é um gênio, né? Se o Flamengo, o Everton viesse aqui, né, e quisesse comprar o jogador, não dava tempo ele se inscrever na Premier League, né? Então o que o Flamengo fez? Emprestou o jogador com obrigação de compra, não é direito de compra, né? Na verdade é obrigação de compra, né? Inclusive as informações que chegam que pode ali ser de 6 a 8 jogos entrando. Não é só sendo titular. Participou do jogo, entrou, já conta. Então, pessoal, são metas aí a ser realista, né? É que qualquer jogador pode bater essa meta, né? Então, os ingleses acham que Carlos Alcaraz tem um potencial gigantesco, né? Não sei, né? A gente só vai ver no futuro, né? O Flamengo acertou ou se errou. Mais com isso, né? Salário alto. Abriu na verdade aí, um pouco, né? Respirou um pouco, né? Quando fala em situação financeira, principalmente em salário. O Flamengo estuda. Primeiro o Flamengo está negociando com o Jorginho, né? A gente sempre vem noticiando aqui no canal, né? Jogador brasileiro, naturalizado italiano. O Arsenal, né? Mas parece que o Arsenal está fazendo jogo duro. E também o Flamengo está negociando, está analisando. Na verdade, a gente viu aí na internet, vários setoristas que acompanham o Flamengo também, deram a notícia que o Flamengo analisa também o retorno de Lucas Paquetá, né? Parece que o jogador, depois que viu toda a repercussão de jogadores brasileiros voltando aí, Neymar, né, para o futebol brasileiro, ele estuda essa possibilidade de voltar, né? Quer dizer, na verdade ele quer, né? E o Flamengo está analisando a questão dessa punição que pode sair, como é que fica, se é só na Europa, na Premier League, né? Se vai afetar ele aqui, caso ele esteja do futebol brasileiro, né? Então, o Flamengo pode sim trazer Paquetá e Jorginho, né? Segundo as informações, que o Jorginho tá tudo certo. Já tá tudo fechado, tem um acordo fechado.
caso se ele não vir nessa janela, vai vir para jogar o Mundial, né? E Lucas Paquetá, como eu falei, né? José Boto tá analisando, vendo se vale a pena, né? Vendo o risco, né? Porque quando o jogador está envolvido nessa questão aí de investigação, a gente sabe que pode ter o risco, né? O jogador pode ser suspenso, né? Então, o Flamengo pode preparar um contrato especial sobre isso, né? Se viria por empréstimo, né? Isso aí tá tudo sendo analisado, né? Na verdade, sai um cara que chegou para vestir a camisa e ser titular, mas o investimento foi alto e para mim, eu vou ser realista, não valeu a pena. Mas José Boto conseguiu corrigir essa rota, né, de Carlos Alcaraz. Fez a venda, claro, um empréstimo, mas isso aí vai ser uma venda. E ainda pode trazer dois jogadores que, para mim, melhor do que Carlos Alcaraz, né? Jorginho e Lucas Paquetá. Então isso aí seria fantástico, né? Como o Neto aí mesmo falou, né? Quando o Palmeiras demonstra a incompetência de fazer isso com o Rony, né? O Flamengo vai lá e dá uma aula, né? A verdade é essa. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal FlaTube, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.